muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Boa noite, irmãos, amigos, todos que nos assistam. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir. Estamos de volta. Esse é o canal Intercessores da Última Hora e nós estamos agora passando, então, o nosso curso, que todos vocês conhecem. A gente fez a introdução, já enviamos um vídeo, já começamos, então, as aulas. E hoje a gente está então no módulo ainda, no primeiro módulo e na aula 2, tá? Que fala sobre os atributos de Deus. A gente não vai falar muito, não vai falar atrás do outro que já foi, para a gente continuar firme, para não atrasar e não gastar muito tempo, tá? A gente vai procurar fazer as aulas não muito compridas, para poder fazer mais de uma por semana, para que você possa acompanhar, tá? E quem não pegou primeiro, então pode voltar lá, e com certeza você vai poder pegar no canal ali e acompanhar, tá bom? Então vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai, para fazer, Senhor, esse trabalho, Senhor. Sabemos que Tu está conosco, Senhor, nós Te pedimos abençoa agora que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha total, absoluta liberdade, Senhor, de nos usar para a Tua glória, e que o Teu Espírito Santo venha tocar na vida de cada um desses que vai, Senhor, assistir. Se alguém estiver sentindo dor nesse momento, se alguém estiver com algum problema, Pai, que não consegue se concentrar, que a Tua mão esteja sobre cada um, em nome de Jesus, Pai, guardando as suas vidas, suas casas, seus lares, para que eles tenham paz, para que eles possam escutar e aprender, Pai, que o Teu Espírito Santo venha dar sabedoria e graça, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos, então, iniciando hoje a segunda aula do módulo 1, tá? Que é os atributos de Deus, que ele se resume em onisciente, onipresente e onipotente. Então nós sabemos que isso aqui apenas define o nosso Deus nos atributos que resume todos os outros, que é Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus tudo, o fruto do Espírito Santo. Quando nós chegar a olhar sobre isso, a ensinar sobre isso, vocês vão ver que esses frutos todos do Espírito Santo são todos atributos de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia. Não tem nada que nós podemos dizer que esse atributo de Deus aqui não é muito bom. Todos eles são importantíssimos para a nossa vida, e eles são reais, verdadeiros. Os atributos de Deus, ele é eterno, ele é a eternidade, ele é justo. Tudo que um ser humano precisa está em Deus. Por isso que a nossa alma, ela não tem sossego, ela não tem paz quando ela está longe de Deus, porque nós saímos de Deus, nós viemos de Deus, e a nossa alma tem sede e tem fome de Deus, o nosso espírito. Por isso que, por mais que nós procurar preencher a nossa alma, preencher o nosso espírito com qualquer coisa deste mundo, seja com fama, com dinheiro, seja com riqueza, seja de todo o que a gente pode, de um amor, de uma família, casamento, tudo isso é muito bom, mas nada disso, não tem amor humano, filho, nada que venha suprir o amor de Deus, que venha suprir a falta de Deus na nossa vida, porque a nossa alma, a essência da nossa alma, ela veio de Deus. Então ela precisa de Deus para viver, como o nosso corpo físico precisa do ar para respirar e para se manter vivo, assim a nossa alma, o nosso espírito precisa de Deus. Então, e por isso Deus criou nós para sermos eternos também, Quem acompanhou os áudios que a gente fez antes desse curso, nós nascemos para sermos eternos. Então e a eternidade para nós, nós o ser humano passou a morrer depois da queda de Adão e Eva, depois do pecado.
Mas tudo isso vai ser restaurado por Deus quando nós cremos. Mas os atributos de Deus, tudo nunca mudou, não vai mudar. Ele sempre foi. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele diz, eu sou o Senhor que não mudo. Então tem muitas e muitas coisas que a gente poderia falar sobre o que Deus é, mas não tem palavras. Por mais que eu tentar falar aqui, mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, tão grande, tão especial, que não tem palavras pra gente atribuir a Ele. Então a gente vai resumir, né, a onisciência dEle é que Ele sabe de todas as coisas. E isso é maravilhoso porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, Ele sabe tudo que está lá dentro do nosso espírito, da nossa alma, o nosso ser. Quem olhar para nós, a nossa aparência, o nosso exterior, não consegue enxergar o que está lá dentro da nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, verdadeiramente quem nós somos. Só Deus pode saber. E Ele conhece todo o nosso interior. E nós vamos ver isso no Salmo 139. Então nem nós, você pode ter certeza, nem eu, nem você, nem nós conseguimos nos conhecer. Nós não sabemos quem nós somos na nossa essência. Por mais que nós queremos imaginar, não, eu sou isso, sou bom, tem pessoas que falam sobre tantas coisas que na psicologia e que pode definir, mas tudo isso, irmãos, não que não tenha valor, tem valor, mas para Deus isso é nada, porque Deus aqui diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele sabe tudo sobre nós, Ele sabe antes de nós falar alguma coisa de sair da nossa boca, Ele já sabe. E também Ele sabe os nossos propósitos, os propósitos que Ele tem com a nossa vida antes de nós nascer. Quando a nossa mãe, quando foi gerado no útero da nossa mãe, quando nós nascemos neste mundo, Deus já tinha a nossa vida escrita. Ele já tinha toda a nossa existência aqui na Terra, Ele já tinha planejado. E Ele nos enviou para cá com uma missão. Pode ter certeza, ninguém vem para este mundo assim para ficar ali vagueando, só para sofrer. Que nem tem gente que diz, eu nasci para sofrer. Isso é mentira. Não nasceu para sofrer. Deus colocou você neste mundo com um propósito. E Ele conhece esse propósito. Mas por que então não se cumpre na nossa vida? Por que as pessoas não vivem então esses propósitos? Porque Deus, Ele jamais vai impor a vontade dEle para nós. Ele quer que a vontade dEle seja revelada para nós e nós ainda aceitamos, nós temos livre-arbítrio de aceitar a vontade dEle ou não. Né? Ele pode até usar, tem alguns casos que ele leva ali, mas ele muitas vezes deixa acontecer coisas na nossa vida que nós estamos até se afastando do propósito que Ele queria para nós. Porque nós somos tentados, porque nós não temos entendimento das suas coisas, né, da sua palavra, principalmente antes de nós conhecer a sua palavra, as escrituras, nós não temos discernimento, nós não sabemos nada sobre ele. Então muitas coisas acontecem na nossa vida que vão nos desviar, tentar nos afastar do propósito de Deus. Né? E porque nós não sabemos, nós não conhecemos. Então muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente pensa, por que isso aconteceu comigo? Por que eu sofri tanto? Por que lá atrás aconteceu isso? Por que Deus não evitou? Por que isso acontece? Mas porque Deus tem um propósito, nós nascemos com um propósito. E como nós não conhecemos a Deus, Deus vai trabalhando na nossa vida. E quando nós estamos saindo do propósito dEle, quando alguma coisa pode acontecer conosco, alguma coisa que nós não temos entendimento, Deus vai intervir. Um perigo de morte. Exemplo, quando uma criança que está no útero da mãe, que tem risco de aquela criança nascer antes do tempo, ser abortada, um aborto, seja um aborto, como é que a gente diz, um aborto espontâneo, ou qualquer coisa, Deus vai impedir, Deus vai agir, né? E principalmente dependendo quanto mais importante e especial a missão que Deus tem com cada um de nós, mais Ele vai intervir, porque mais coisas muitas vezes vai acontecer para nos afastar do propósito de Deus. E o interessante é que nós não vamos estar sabendo, nós não vamos entender, mas Ele conhece antes de nós nascer. Nós cremos, mas examinando as Escrituras, examinando
os homens de Deus, as mulheres de Deus da Bíblia, a gente pode ver que todos eles tinham propósito quando eles nasceram. Por exemplo, as mulheres ali que não conseguiam engravidar, que nem Sara, que nem Ana, Raquel, todas elas engravidaram no momento que Deus determinou, porque Deus tinha um propósito com a vida desses homens. Então Deus já tinha escrito a nossa história. Tem pessoas que não acreditam nisso, tem pessoas que não aceitam isso, mas a Bíblia comprova isso. Então nessa caminhada, desde que nós nascemos, Deus vai nos protegendo, Deus vai nos guardando. E por que a gente está aprendendo então agora? Porque Deus pode confirmar e Deus pode concluir os seus propósitos na nossa vida, mas durante esse tempo, até chegar esse tempo desse propósito, Ele vai abrir os nossos olhos, Ele vai nos dar entendimento, Ele vai nos levar a conhecer os seus propósitos para nós. Porque não tem como Ele levar, é a mesma coisa que alguém pegar um cego e levar e o cego não vê nada, não sabe o que está acontecendo. Não, Deus não age assim. Deus vai, de alguma maneira, Ele vai nos trazer para a presença dEle, e para isso Ele usa o Evangelho, e é o Evangelho puro e santo do nosso Deus, que é santo. Ele disse, nós vamos ver ainda mais adiante, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando nós conhecemos essa palavra, por que outra aula que a gente examinou ali, que a gente aprendeu, que nós devemos conhecer a Deus? Porque conhecendo a Deus, nós vamos conhecer, Deus vai, através do seu Espírito Santo, Ele vai colocar dentro de nós a sua vontade, o seu querer, Ele vai nos conduzir para esse propósito que Ele tem para nós, ainda que nós não entendemos. Então, é por isso que nós temos que conhecer a Deus. E esse atributo que nós estamos falando, que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe qual é o dia que Ele vai nos chamar, o dia em que nós vamos sair deste mundo. Ele sabe todas as coisas. Tem coisas que nós não vamos falar aqui, porque isso aqui é um curso específico para nós conhecer a Deus e se preparar para ser um intercessor, né? E mesmo que não seja um intercessor, que nem o alvo que nós temos aqui, que Deus nos deu, mas um intercessor na tua casa, na tua família, e simplesmente saber orar e chegar na presença de Deus. E o atributo junto com isso é a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos aqui falando agora da sua palavra, mas Ele está ouvindo todas as outras pessoas em todos os lugares. Alguém que está pregando, alguém que está falando, que está testemunhando, Ele também está presente. Nós não podemos crer e nem ter na nossa mente, limitar Deus. Que Deus tem que estar aqui nessas quatro paredes agora comigo e Ele não pode estar em outro lugar. E que Ele está dentro de uma igreja, mas não está na outra. Que Ele está abençoando aquela pessoa ali, mas não está abençoando a outra. Não, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez uma pessoa falou para mim e eu já vi outras pessoas também falar, que pensam, mas Deus é tão grande, tão poderoso, Ele está lá no céu, e eu estou aqui, quem sou eu para que Deus possa lembrar de mim, para que Deus vai se preocupar comigo? Olha tudo que está acontecendo no mundo. Como que Deus vai se preocupar com o meu probleminha, com as minhas coisinhas? Não, isso é mentira. Deus se preocupa e Ele é tão poderoso, tão grande e onipresente, que assim como Ele está me vendo aqui, assim como vocês estão assistindo aí esse vídeo agora, em todos os lugares os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Tem textos que falam sobre isso. Então ninguém consegue se esconder de Deus, nenhum de nós. Nós até achamos, não, eu estou sozinha, meu Deus, eu estou abandonada, mas Deus está ali, Deus está conosco, Deus vê todas as coisas, Deus vê as armadilhas, tudo aquilo que pode tentar nos atingir, os perigos, Ele está ali para nos livrar. Por isso, nós temos que aprender a conhecer a Deus, a conhecer, a distinguir a voz de Deus, que isso nós vamos aprender também nesse curso. Claro que é uma coisa prática, você vai ter que aprender na prática isso, mas a gente vai estar ensinando de como aprender, né, a distinguir a voz de Deus. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai chamar nossa atenção, muitas vezes Ele vai nos mostrar, Ele vai dar direção e nos revelar perigos, coisas que podem acontecer, seja em sonho, seja falando no nosso espírito, seja até mesmo usando alguém. Então tudo isso aí a gente vai aprender, mas agora o Deus, Ele é onipresente.
Ele está presente aí com você. Ele está sabendo dos seus problemas também, porque Ele é onisciente. E também Ele é onipotente. Isso quer dizer que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não tem o que Deus não possa fazer. Deus pode. Ele criou os céus e a terra. Ele criou todo o universo, Ele criou os anjos no céu, que nem a gente já viu na outra aula. Então Ele pode mudar uma circunstância na nossa vida. Ele tem poder sobre a morte. Ele pode ressuscitar os mortos. Ele pode curar os enfermos. Ele pode curar uma doença incurável, uma doença que os médicos não conseguem, que eles não têm a cura, que eles não têm o remédio, não têm o que fazer. Quantas vezes os médicos falam, agora não tem mais o que fazer, é só esperar a morte, mas Deus tem poder sobre a morte. Por isso, nós temos que ter a nossa fé firme e conhecer essa palavra. Porque a gente pode dizer, não, eu tenho fé, eu tenho uma fé grande em Deus, eu sei que Deus pode fazer tudo. Isso sim, é bom isso, mas nós temos que conhecer a Deus, conhecer como Ele age. E porque a Bíblia fala, eu não posso mas trazer todos aqui os versículos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, cada vez que você examinar um texto na palavra, que você não lê, lê ali como se fosse um livro qualquer. Quando você lê, você examina, você medita sobre aquela palavra. Não é aquela meditação assim que tu fica, não. É você lê. E meditar foi uma ordem que Deus deu para Josué, quando ele disse medita nessa palavra, de dia e de noite. Não é, nós podemos pegar ou ler um texto aqui hoje, uma palavra, e eu disse, mas o que será que Deus quer falar com isso? Mas daí nós vamos meditar, nós vamos pensar, nós vamos ficar durante o dia pensando sobre aquilo, ou então na hora, no momento, nós podemos orar e dizer, Senhor, o que tu quis falar comigo com esse texto aqui? E com certeza Deus não vai te deixar na dúvida, Ele vai falar, mas é isso que Jesus mandou fazer, examinar as Escrituras, meditar nessa palavra. Então é isso aí. Então, e Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas quando nós examinamos e nós meditamos a sua palavra, nós deixamos ela gravada no nosso coração, a nossa fé vai aumentar. A nossa fé vai aumentar nesse Deus Todo-Poderoso, e não tem o que Ele não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Então nós sabemos a importância, Ele é justo. Deus jamais será injusto. E uma das características de quem é cristão verdadeiro, Ele é justo também. Porque Jesus disse, lá que nós examinamos, no último versículo, numa outra aula, sobre que Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a sua mão também, a gente já nos áudios a gente falou sobre isso. Então Ele disse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Ele nos dá a sabedoria que nós precisamos, Ele fala conosco, e ele tem poder de fazer tudo aquilo que nós precisamos. Aqui então nós vamos ler esse salmo, porque a gente falou tanto, né? A gente tem que ler. Temos tantos outros textos que a gente não vai, senão a gente é muito tempo ainda. Que em Salmo 139, esse salmo é maravilhoso, fala tanto sobre isso. Eu vou só ler alguns versículos, porque ele é comprido, então não precisa ler todo, mas você pode ler em casa se você quiser. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Então aqui, isso que confirma isso que nós estávamos falando, não tem, eu estou falando aqui, mas não tem como nós passar, como nós conseguir expressar os atributos de Deus. Todas as palavras que nós usar é pouco ainda, porque nós não conseguimos medir, né, a grandeza, a soberania de Deus. E também isso, a onisciência, aqui a onipresença do versículo 7, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada,
e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Louvado seja Deus, esse é o nosso Deus, é esse Deus que quer se revelar a você, esse Deus onipresente. No momento que nós precisar dele, em qualquer momento que nós já tivemos experiências na nossa vida de estar sozinha, de não saber o que fazer com criança pequena, marido trabalhando de noite, e foi o nosso socorro. Nós chorava na presença de Deus, e Deus prontamente, Deus não vai deixar você passar uma noite, claro, chorando para te ouvir. Deus vai intervir de acordo com a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, que nem a gente falou. Quanto mais você examinar a palavra, quanto mais você amar essa palavra, não ler, que nem eu sempre falo, não é ler, você tem que ler, claro, a gente lê, mas examinar, ler com atenção, com amor, procurando conhecer Deus, e a tua fé vai aumentar. E também a onipotência. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, porque por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Aquilo que nós falamos, que antes de nós nascer, toda a nossa vida já estava escrita. Nós viemos aqui nessa terra com uma missão, todos nós, tá? E que você possa orar, você possa buscar, aprender de Deus, e dizer, Senhor, por que eu estou aqui? Primeiro você tem que se aproximar de Deus, irmãos, para que Deus possa nos levar onde Ele quer, e nós podemos saber qual é o propósito dele para a nossa vida. Então, nós queremos, antes de encerrarmos essa aula, os atributos de Deus, também falar que tudo que nós fizermos, Deus conhece. Deus conhece o nosso coração, na nossa intimidade. As coisas que as pessoas nunca ouviram e não nos conhecem, Ele conhece. E isso então é muito complicado, porque Ele conhece tanto as coisas boas quanto as que não são boas. Nós temos que cuidar o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Nós temos que ser transparentes, sinceros diante de Deus. Não adianta nós chegar na presença de Deus e querer falar uma coisa tentando engambelar Deus. Dizer, não é bem assim. Bah, eu disse isso porque a outra pessoa disse aquilo. Não, nós temos que ser transparentes, mas porque nós aqui, que nem nós já vimos, a gente não consegue se esconder de Deus. Não consegue se esconder em lugar algum, nem nos céus, nem na terra. Os anjos do céu não podem se esconder de Deus, nem na terra criatura alguma está encoberta diante de Deus. E Deus conhece todas as coisas. E nós sabemos, eu não tenho esse versículo aqui para falar, talvez eu trago ainda, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas são nuas e patentes aos olhos do Senhor. E Ele diz que tudo aquilo que está encoberto será descoberto, e tudo que está oculto será revelado, não para Deus, porque Deus já conhece todas as coisas, mas para nós. Por isso nós temos que ser transparentes, sinceros, porque tudo que nós fizer um dia vai ser revelado. Deus vai colocar tanto as coisas boas quanto as más, né? Nada vai ser escondido de Deus. Jesus falou, tá num outro versículo isso aí. Mas então, só para encerrar essa aula com essa presença maravilhosa de Deus que nós estamos sentindo aqui, e a onipotência, a onipresença do nosso grande Deus, grande e maravilhoso, mas como nós vimos também na outra aula, que habita também com contrito de coração.
e o abatido. E ele vivifica o abatido e contrito de coração também, tá bom? Ficamos por aqui então nessa aula, a gente vai mais uma aula ainda, para somar mais um vídeo ainda para mandar para vocês, tá bom? Boa noite, então, até a próxima aula.